Mas ainda por mais um minuto, fecha os teus olhos, curva a sua cabeça. Estenda as suas mãos sobre o ombro dessa pessoa que está do teu lado. Fecha os olhos. Ora para que Deus possa enchê-lo muito mais do que você vai ser enchido hoje pelo poder de Deus. Ora por ele. Fala para Deus: enche esse meu irmão muito, 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 muito. Tua graça, teu poder, sua palavra, seu espírito. Quebranta ele. Remove, Senhor Deus, todas as traves que estão tão encravadas na vida desse meu irmão. Transforma, ora por ele. E abençoa com o poder no nome de Jesus, do poder do Evangelho, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, como o pastor apresentou, tive a grata oportunidade de estar ali em Blumenau, na Igreja Ábaco também, onde tive a graça de Deus de ter aqui um encontro com o pastor Adilson. E de lá para cá o Senhor trabalhou e nos trouxe aqui, passando essa semana aqui em Curitiba, sendo abençoado e abençoando. Esse tipo de ministração e pregação tenho andado aí no Brasil, pregando ela, ministrando ela, e o Senhor Deus tem feito algo novo na vida dos homens de Deus na igreja. Um despertamento muito forte na vida do homem. E estava falando com o pastor Adilson, a gente não faz ideia do que o gênero masculino representa. Você não faz ideia, talvez hoje você vai ter um pouquinho mais de noção do que você como homem representa. Mas o problema é justamente isso, homem. Então acredite, você, e pode ser que você precisa ser restaurado no sentido completo da palavra homem. E isso acontece com todos nós. E o Senhor Deus tem isso aqui nesta noite para nos fazer e nos dar. Uma coisa muito importante também, que talvez ainda você não tenha noção, e hoje o Senhor vai te dar um tanto mais, é que a sociedade que nós vivemos é extremamente reflexo da falta de homem no seu sentido completo. A gente vai tentar aqui fazer uma análise disso, bíblica e sociológica. E você pode se chocar. E tomara que Deus te choque, te dê um sentimento de choque, que a sociedade hoje é muito reflexo do homem. Começar de Adão. Adão, ele pecou o pecado federal. Na teologia nós chamamos. Porque ele era o representante federal e o pecado dele foi federal. E o que o pecado de Adão fez, nós estamos vivendo reflexo até hoje na sociedade. Aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, nós estamos vivendo o reflexo perfeito daquilo que aconteceu no Éden. Nós vamos ver isso biblicamente, teologicamente. Não sei se todos estiveram aqui no domingo, mas eu costumo dizer que eu sou mais um professor do que pregador. Deus me deu a graça de ter uma longa estrada de formação teológica e como diretor de uma faculdade teológica em Brasília por muitos anos, depois no Nordeste. Então a minha pregação ela tem muita base teológica de ensino. Então eu ensino mais do que prego. Mas a palavra de Deus é tão poderosa, tão poderosa, que eu creio que nós vamos experimentar mais uma porção dela aqui nesta noite. Então, deixa eu ler com você Gênesis capítulo
2, versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim, eu vou tentar aproveitar o máximo possível do tempo. Gênesis capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus nos diz: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no... Irmão, eu sou professor, você lembra o que eu disse? Vamos devagar. Vamos lá, está aqui? Tá não. Gênesis 2:8, está escrito assim, ó. Ora, o Senhor Deus tinha plantado. Aqui é o verbo edificar. Construir, edificar. Deus não cavou com um buraquinho não e jogou semente não, viu, irmãos? Deus edificou, construiu um jardim aonde? Isso é importante. No Éden. Deixa eu ver. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Preste atenção que isso tudo vai fazer diferença para o final. Eu quero que você entenda que quando você prestar atenção direito ali, no que está escrito, você há de perceber que o Éden é algo maior, macro. Porque logo você vai entender que o jardim é algo micro. Porque o jardim está no... Isso é importante. Então imagina o Éden como algo maior, macro. E no Éden, o Senhor fez o quê? Plantou um jardim. Dá para perceber? Que o Éden é algo maior. E que o jardim no Éden é algo específico, inclusive. O jardim no Éden é uma criação específica da criação. Então ele plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Tudo bem? E olha o que o versículo diz. Do lado do oriente, pôs ali quem? O homem foi posto aonde? Aonde? No jardim do Éden. Quem está entendendo até aqui? Isso é importante. Então o Éden é algo macro, maior. O jardim é algo micro, menor. Aonde Deus pôs o homem? No Éden. No jardim, no Éden, do Éden. Isso é importante, vai prestando atenção, nós vamos chegar lá. Agora o versículo, nós vamos ler agora. Eu não tirei o tempo aqui do PC. Agora nós vamos ler o versículo 15. Versículo 15 do capítulo 2. Está escrito assim, ó. E tomou o Senhor Deus o homem, e o que ele fez? Pôs no jardim do Éden, certo? Para fazer o quê? Aqui é as duas missões de Adão. Deus deu missão para Adão. Agora a pergunta interessante: a missão é no Éden ou no jardim? É no jardim do Éden. Qual é a missão no jardim? Essa tradução, eu prefiro uma tradução, e aqui é o professor. O Senhor Deus me deu a graça de ser especialista no grego, no hebraico, no aramaico, línguas semíticas, e também no latim. A melhor tradução ali é cultivar e guardar. Então fica com essa tradução comigo. Cultivar e guardar. Você vai entender porque é a tradução extremamente correta, o cultivar. Cultivar são as missões que Deus deu para Adão aonde? No jardim do Éden. Presta atenção. Agora, tem algo espetacular e interessante, e aqui vai o professor de novo. Eu vou ler para você em hebraico. O que Deus disse no versículo 8. Coloca o versículo 8 novamente. Em hebraico está escrito assim, e é importante isso que eu vou fazer para você entender. Você não vai entender? Diga glória a Deus, aleluia.
mas tudo bem, porque lá no hebraico é Mikeden Gand Be'eden Elohim Yahvé Vayatar Eser Retadam Han Vaishen. Não entendi nada, pastor. É por isso que tem um professor aqui para te ensinar agora. Porque eu fiz questão de ler, porque aqui agora é que você vai entender mais ainda o que está acontecendo. Quando a Bíblia traduz no português Jardim do Éden, no original hebraico é Gand Be'eden. Gand Be'eden. Esse Gand Be'eden são 3 palavras e tem uma que está no meio sendo suprimida, apertada, exprimida. Tem 3 palavras. Gand, Beit, está no meio, Éden. Para quem estuda um pouquinho o hebraico vai saber que o Beit é a segunda letra lá do alfabeto. E, curiosamente, o mesmo Beit também é casa. Mas para frente tem uma pequenininha variação, mas no começo, quando o hebraico ainda era cuneiforme, a palavra praticamente B era o desenho de uma casa. O B do hebraico era praticamente um desenho de uma casa. Por isso que casa é praticamente dizer o B do hebraico. Beit. Essa palavra casa está suprimida entre Gand e Éden. Éden não está traduzido na nossa Bíblia em português, porque se tivesse traduzido seria paraíso. Então Éden não é tradução. Então jardim, casa, paraíso. Jardim, casa, paraíso. Como eu disse, a palavra do meio, casa, está suprimida, apertada, esmagada pelas outras 2. Ou seja, Gand Be'eden é o seguinte, irmão. Deus fez uma casa para Adão. E sabe qual que é a casa? Jardim do Éden. Escute o que eu vou te dizer. Deus deu casa para Adão. Deus fez uma casa para Adão no Éden. A casa que Deus fez para Adão no Éden. E na casa que Deus deu para Adão no Éden, Ele deu missão. Qual é a missão? Cultivar e guardar. Deus deu casa para Adão. Deus fez casa para Adão. E a casa de Adão é no jardim, é o jardim do Éden. No Éden. Está entendendo? Olha para esse irmão que está ao teu lado e diga para ele: Deus te deu uma casa. Diga para o teu irmão: como Adão, Deus te deu uma casa. E tem mais. E Ele te deu missão nessa casa: cultivar e guardar. Ele está entendendo? Pergunta libertadora e transformadora: quem é que fez a casa? Quem é que pôs os móveis na casa? Quem é que colocou tudo na propriedade da casa? Deus. Só que Deus disse para Adão: é para você cultivar e... Os bens é de quem? De Deus. A propriedade é de quem? Mas Deus deu autoridade e responsabilidade para Adão cultivar e guardar. Escute o que eu vou te dizer. Tua casa é de Deus, tua família é de Deus, tua esposa é de Deus, teus filhos é de Deus, teus móveis é de Deus, teu carro é de Deus, as propriedades que você tem é de Deus. E Ele disse: cultivar e guardar. Agora tem uma coisa aqui muito importante. Se você esquecer que isso tudo é de Deus, a coisa começa a desandar. Por quê? Porque geralmente a gente cuida melhor do que é dos outros.
É ou não é? Rapaz, se te derem a chave do carro, se alguém te der a chave do carro para você usar, fala que você não tem mais cuidado do que o teu próprio. Geralmente a gente tem mais cuidado com o que é do outro, não é verdade? Sim ou não? E quando é nosso, a gente tem a sistemática burra de relaxar. Então, nunca se esqueça a partir de hoje que o que você tem é dele. Porque se você nunca se esquecer disso, você vai cuidar melhor. Mas no dia que você disser, é meu, geralmente a segunda frase vem, eu faço o que eu quero. Quando você se esquece disso, você diz, é meu, a segunda frase é inevitável, faço o que eu quero. É meu. Aí a coisa começa a desandar por causa dessa mentalidade. Mas se a gente lembrar que Ele nos presenteou com tanta coisa, mas tudo que temos é dele, mas somos administrador disso, e o administrador que cuida do que é do outro, cuida melhor, a coisa vai bem. Portanto, a esposa que você tem, os filhos que você tem, os bens que você tem, o jardim que Deus te deu e te pôs, lembre-se, é dele. E aí você vai cuidar melhor. Mas na hora que você cai na besteira de falar, é meu, faço o que eu quero, é eu que mando, aí a coisa começa a relaxar. Sim ou não? Vamos lá, irmãos, por causa do tempo. O computador está me pregando peça hoje. Vamos lá, mais algumas coisas importantes para entender. Quais são as duas missões? Cultivar e... A palavra cultivar aqui é espetacular. Extraordinário. Eu tive que fazer etimologia, raiz das palavras, estudar palavras no seu nascimento, no seu surgimento, porque muitas palavras se perderam o sentido nos nossos dias, totalmente. Quando você resgata a palavra no sentido original dela, do seu nascimento, é outra história. Por exemplo, a palavra cultivar é um espetáculo, principalmente o verbo que é usado aqui por Moisés. Quando este mesmo verbo é achado em outras passagens, aí que o negócio fica colorido e bonito mesmo. Por quê? Curiosamente, você pode não entender a primeira instância que eu vou te falar, mas cultivar tem três palavras irmãs, tem três palavras que estão grudadas a elas etimologicamente. Três palavras. Aliás, duas palavras juntamente com cultivar, que é o cultivar propriamente dito, que é cultura e culto. Culto? Cultura? Desse cultivar? Sim. Três palavras etimológicas irmãs, grudadinha no nascimento. Mas como, pastor? Parece ser palavras tão diferentes. E não é. A gente que perdeu a palavra. O verbo que Moisés usa é o mesmo em outros momentos que eu vou te mostrar já já. Cultivar. Cultivo, cultura, culto. Quem aqui já plantou alguma coisa? Quem aqui já plantou, já trabalhou na roça, plantou alguma coisa em casa? Você vai entender melhor do que muita gente o porquê cultivar, a palavra cultura está ligada ao cultivar. Ora, você deve se lembrar, ou se você já estudou, você lembra que a cultura é a semente, é o fruto, é a espécie de coisa que você trabalha lá na terra, que você planta, do que você colhe. Aquilo que você planta, que está trabalhando e vai colher, é cultura, é a cultura. Ou seja, a cultura é aquilo que você planta, aquilo que você vai cultivar, é aquilo que você vai colher, plantar. Em vez em quando você tem que mudar a cultura para enriquecer a terra.
E você cultiva essa cultura. Agora, o que tem a ver com culto? É porque, irmãos, culto está extremamente ligado às duas palavras. Por quê? Etimologicamente, a palavra culto está extremamente ligado ao serviço que se faz na terra. Como assim? Como assim? Quando a pessoa vai plantar, ela tem que primeiro trazer o cultivo da terra. Quando ela está manejando a terra, quando ele está preparando a terra, quando a pessoa está trabalhando a terra para receber a cultura, essa pessoa está fazendo a terra culta. Culta no sentido de preparada. Culta no sentido de propícia para receber a cultura. Portanto, a pessoa que está plantando, ele faz culto da terra. Eu não estou falando culto no sentido religioso, nem de bater tambor e etc. Ele está trabalhando a terra, ele está fazendo a terra culta, preparada, propícia. Ele está fazendo culto à terra, ou a terra culta. Mas o que é mais interessante ainda? Não é só isso. Moisés, ele usa o verbo evod aqui em cultivar. O verbo evod, e nas suas variações, cultivar. Sabe onde ele usa o mesmo verbo? Por exemplo, ele usa o mesmo verbo que está em cultivar aí lá em Gênesis, ele usa em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5, está escrito assim, ó: não as adorarás e nem lhe prestarás culto. Adivinha onde está o verbo evod, que é o mesmo lá de cultivar? Na palavra culto. É o mesmo verbo usado lá em cultivar. É usado aqui a palavra culto em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Agora, o que é interessante em Êxodo capítulo 20, versículo 5 a respeito de não adorar mais escultura? É porque na antiguidade, quando uma pessoa adorava uma divindade, ela, ao prestar culto, ela estava fazendo o quê? Serviço. Você pode reparar que na Bíblia inglesa, na língua inglesa, sabe como é que eles colocam lá o que é culto na nossa Bíblia em português? Service. Serviço. Sabe por quê? Porque culto é serviço. Então, aquele agricultor, ele trabalhando, ele está o que? Fazendo a terra culta, ele está fazendo o que? O serviço que ele está fazendo, de preparar a terra, fazer a terra culta para cultivar a semente. Ele está fazendo serviço, ou seja, ele está fazendo culto. Adão, quando obedecesse a Deus nessa primeira missão, cultivar o jardim do Éden, Adão, em tudo que ele fizesse, em todo o seu serviço que ele estivesse fazendo ali no jardim do Éden, isso era serviço, ou seja, culto ao Senhor. Em ordem aqui, pelo texto bíblico, Deus está falando, praticamente falando para Adão: faça culto na casa que eu te dei. Cultive a casa que eu te dei. Produza cultura nessa casa que eu te dei. Faça serviço, portanto, faça culto. Tudo que Adão fizesse ali, todo o trabalho de Adão ali, todo o suor e esforço de Adão ali, apesar que ainda não tinha suor, renderia culto ao Senhor. Sabe o que está faltando na nossa casa, irmão? Homens que façam culto. Sabe o que está faltando na restauração masculina do homem? Homens que façam culto, que façam a sua casa culta ao Senhor, que produzam na sua casa cultura ao Senhor. É por isso que a sociedade que nós estamos vivendo é extremamente reflexo da queda do gênero masculino. Por quê? Porque o culto está estragado, a cultura está estragada.
Aí o que se produz é coisa estragada, cultura, aquilo que vai colher, aquilo que a sociedade vai colher, aquilo que vai reverberar para a sociedade, a cultura que está saindo de dentro de casa, é essa cultura que nós estamos vendo. Porque quem é o Brasil? Se não o resultado das famílias. E assuma hoje, que infelizmente o resultado de muitas famílias, da grande maioria das famílias, cai sobre o teu ombro. O resultado da sua família cai extremamente sobre os seus ombros. Então a pergunta é: o que você está fazendo na casa que Deus te deu? No jardim que Deus te deu? Você está cumprindo a missão? Você está cultivando? Está produzindo a cultura? Ah, a gente quer uma boa cultura para esse país, mas como é que está saindo a cultura lá de dentro? Que cultura está sendo produzida lá na sua casa? Você é Adão de Deus. Qual é a cultura? Qual é a semente que se planta lá? E o que é que se colhe lá? Qual é o trabalho que você faz lá? Qual é o culto que você faz lá? Faz culto lá? É pesado, irmãos, a responsabilidade. Isso Eva não estava presente. Eva não estava presente. Eva não estava aqui ainda. Eva ainda não estava nessa conversa, nesse pacto criacional de Adão. Essa missão prioritariamente é de Adão. Por quê? Porque tem uma palavra depois que vai ser usada no original hebraico, linda, que no nosso português traduziu por auxiliadora. E depois na mesma ideia de, depois já na queda, mas antes da queda seria a mesma coisa, de submissão de Eva. A palavra submissão ali é tão mal entendida, mas a palavra submissão lá está no sentido de, deixa eu te explicar uma coisa agora, preste atenção. Eva não estava presente. Deus está fazendo pacto criacional com Adão. Deus deu a ele duas missões: cultivar e guardar. Então ele tem missão. Eva não está presente. Primariamente a missão é de Adão: cultivar e guardar a casa que Deus lhe deu. Sim ou não? Responsabilidade cai extremamente sobre ele. E já já eu vou te mostrar mais um ponto teológico muito importante para você entender isto. Bom, isso daqui vai ser importante porque Deus já cria Adão com uma necessidade de uma auxiliadora. É nítido a necessidade, até empiricamente, por observação. É fato que no mínimo Adão está observando e vê assim: macaquinho, macaquinha, leão, leoa, lobo, lobinha. Por observação até, ele está olhando que cada um tem o seu par. Parece que eu vejo ele procurando assim: está faltando alguém aqui. Porque tudo tem casal. A necessidade está impregnada no texto dele ter uma auxiliadora. Alguém para lhe ajudar. Agora ajudar o que, irmão? Qual é a missão dele? Cultivar e... Então, quando a Bíblia fala ali de submissão, é alguém que tem a missão de ajudar aquele que tem a... É uma submissão. A mulher, ela vem com a missão de ajudar aquele que tem a missão. Adão tem a missão. E ela tem a missão de ajudar Adão a cumprir a... Só para te dizer, a missão é tua. A missão da tua casa é tua. A mulher, ela tem uma submissão. Quem tem a missão é você. Você está entendendo, irmão?
Prova teológica também. Quando Eva peca, caiu na tentação, Eva é tentado pela serpente. Adão não foi tentado pela serpente, Adão foi tentado por Eva. Prova teológica da responsabilidade, do pacto criacional, da aliança de Deus com Adão. Irmãos, quando Eva comeu o fruto, aconteceu o quê? Quando Eva comeu o fruto lá, e foi depois de levar para Adão, aconteceu o quê? Os olhos de quem abriu? Quem se viu nu? O que foi que aconteceu quando ela comeu? Nada. Quando Eva tenta Adão, quando ele come, o que aconteceu? Olha a responsabilidade nos ombros de Adão, porque a missão é de quem? Do homem, Adão. Mas o que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Irmãos, é o reflexo do Éden. Não tenho tempo para isso agora, mas tem no hebraico algumas coisas que se chamam até partículas. Coisas tão pequenas nas palavras, nas variações do verbo, que muda a palavra e que pode mudar o sentido do texto. Pequenas partículas formando as frases e o texto. Acredite que por causa de uma pequeníssima coisa, sabe quando Eva estava sendo tentada pela serpente? Quando a serpente estava conversando com Eva? Ali é possível duas possibilidades. Primeira, é possível que Adão, tem duas vertentes teológicas só por causa de uma partícula muito pequena. É possível que Adão estava no ladinho de Eva, vendo e ouvindo tudo e não fez nada. É possível. Por causa do original lá da partícula que eu estou falando. É possível, tem uma linha que acredita nisso. Que ele estava do ladinho dela, vendo e ouvindo e não fez nada. Mas há, por causa dessa variação, uma outra linha que acredita que não. Ele não estava ali, ele estava em algum outro canto do jardim, mas não estava vendo e ouvindo. Irmãos, as duas coisas vão cair no mesmo buraco. Sabe qual que é? Ausência. Ausência de corpo presente, ou a ausência do corpo presente. Se Adão estava no ladinho dela, negligência, ausência com o corpo presente. Se Adão estava distante, aconteceu um vacilo dele não estar naquele momento, aquela conversa toda está acontecendo. Então, das duas formas, de certa forma, tem o quê? A ausência do homem, ou ali ou longe. Nós homens, olha para mim aqui, pelo amor de Deus, irmãos, nós homens somos tentados o tempo inteiro à ausência. Nós homens somos tentados em todo momento para sermos ausentes. Ou você pode estar sendo de uma certa forma ausente de corpo presente, e você pode estar sendo tentado de ser ausente mesmo estando ali junto presente. Ou você pode estar sendo tentado para sumir, desaparecer, deixar a mulher, deixar o filho, deixar a casa, que eles se virem. O homem, ele é extremamente tentado à ausência. O homem é extremamente tentado, e naquelas coisas, você está ali, era para você fazer e você não faz. Você está ali, era para você agir e você não age. Você está ali de corpo presente, era para você ter uma atitude e você não tem. Você é tentado a ser ausente, de alguma forma, de alguma espécie, de não ouvir, de não querer ver, de não querer conversar, de não querer falar, de querer escapar de alguma forma, mas não tomar a atitude na missão.
Você é tentado todo dia. Outros é atentado para, vai embora, deixa essa casa, deixa essa mulher, deixa essa família, esses filhos. Quem sabe você que está aqui não foi vítima de um homem que deu ouvido a Satanás, a serpente. Deixa essa casa, deixa essa mulher, deixa esse filho, deixa esse, vai embora. Quem sabe você mesmo não é uma pessoa que sofreu, e quem sabe sofre até hoje, porque um homem ouviu a voz de Satanás, te abandonou, te deixou. Ou quem sabe você mesmo que está aqui, você não é um alvo de alguém que estava presente, mas não foi um homem cumpridor da missão. Estava presente, mas foi um espancador, até um abusador. Foi alguém que não te deu a mínima. Quem sabe você, homem que está aqui, é um desses que sofreu na presença de um homem ausente. Até hoje você carrega isso dentro de você. Até hoje isso não é bem tratado em você, e isso está reverberando no teu filho, isso está reverberando na sua filha, isso está reverberando no teu casamento, na tua mulher, isso está reverberando na sua vida. Sabe por quê? Porque no pacto criacional, quando Deus disse em Gênesis capítulo 1, versículo 28, o Senhor disse assim: crescei e multiplicai, povoai a terra. Ali está implícito que todo homem será pai, todo filho será pai. Por quê? Crescei e multiplicai, ali é um pacto criacional da multiplicação. Todo filho será pai. Adão, a partir dali, quando se multiplicar, vai se tornar pai. Os filhos de Adão, seguindo a ordem criacional, vai multiplicar, vai se tornar pai. Tem jovens aqui, homens aqui que ainda não têm filhos. O pacto criacional é crescer e multiplicar, você vai se tornar pai. Pastor, e aqueles que são vocacionados ao solteirismo? Se é vocacionado de verdade, porque tem os aproveitadores, né? Os que querem viver a vida toda pegando todas. Mas se de verdade tem a vocação do solteirismo, do celibato, até esse celibatário ele gera filhos para Deus espirituais. É o pacto criacional. Pastor, o meu caso é caso de esterilidade, ou da minha parte ou da minha esposa, nós não podemos ter filho. Ainda assim você pode cumprir o pacto criacional, porque você pode ser um homem que vai restaurar a vida de uma criança por meio da adoção. A gente pode cumprir o pacto criacional de uma forma ou de outra. Você pode ser um homem redentivo, que vai lá abraçar uma criança desamparada e ser a figura de alguém que ela nunca teve, e sabe Deus o porquê. E você que é pai, quantos são pais? Praticamente quase todos. Quem são pais de meninos? Escute, o teu filho é a cultura que você está gerando. É a cultura do seu cultivo e do seu culto. O teu filho é a cultura que você vai dar de presente para a sociedade. Teu filho é o teu cultivo.
filho é fruto do seu culto. Teu filho é fruto da sua missão. Você é fruto de um cultivo lá atrás. E você sabe o que é isso. Você sabe o que é ser fruto de um mau cultivo ou de um bom cultivo. Se você foi fruto de um mau cultivo, você sabe a cultura que você gerou. Pensa no seu filho. Pensa no seu fruto, querido. Irmãos, esse menino, a primeira pessoa que ele ora como o super-homem é você. Irmãos, esse menino, a primeira pessoa que ele olha como super-herói invencível é você. Irmãos, você é o espelho para ele, você vai refletir para ele. Você vai refletir para ele. E você sabe se você já sofreu pelo reflexo do seu pai. Irmãos, você é um homem que pode ser o único homem na face da terra que vai ter um toque, um abraço ao seu filho que nenhum homem vai dar. E não pode dar. O teu abraço não é um abraço qualquer. O teu toque para o teu filho não é um toque qualquer. E a gente homem tem essa mania, né? Não me rele não. Mas para o teu filho você é o único homem que pode abraçar ele um abraço ímpar e diferente. Você abraça o teu filho. Você sabe o que é nunca ter sido abraçado. Você sabe o que é falta de abraço. Se você já sofreu isso. Agora, quem aqui é homem, pais de filhas? Irmão, ficou mais difícil ainda. Porque agora é o contrário. Você é o único homem que pode tocar a sua filha como nenhum homem vai tocar nunca. Um sentimento espetacular que tem que ser limpo, protetor. É um toque que ela não vai ter de nenhum outro homem. Agora, já pensou a lástima que é essas crianças que teriam o direito de ser tocadas, abraçadas, afagadas por aquele homem que deveria proteger, cuidar, guardar, e aquele homem vai lá e faz um mal de abusos, de espancamento, de xingamento, de maltrato. A única pessoa na face da terra que poderia ser tão diferente de todos os outros. E talvez tem gente aqui que sabe do que eu estou falando, já sofreu disso, quem sabe. Irmãos, nós homens somos tão responsáveis pelo reflexo da sociedade. Eu estava falando para o pastor, uma análise sociológica, rapidinho para você entender e pegar rápido. Se a gente fizer uma pesquisa, entrar numa cadeia de homens, faça uma pesquisa na cadeia de homens, você vai ver que muitos que estão lá, claro que estão por causa dos seus erros, seus pecados, mas você vai analisar que lá no fundo tem a presença de um homem. O que não estava presente de corpo, ou que estava presente e não foi um homem no sentido completo. Faça uma pesquisa lá no fundo, na análise verdadeira, vai cair nisso. Se você for nos escritórios psiquiátricos, até psicológicos, vai fazer uma pesquisa, você vai ver que grande porcentagem dos problemas que está ali tem a figura de um homem, de corpo presente e destrutivo, ou de corpo ausente, que abandonou, deixou.
Esqueceu, não deu carinho, não deu cuidado, não deu a proteção, não deu socorro, não deu o abraço, ou foi pior, foi abusador, foi espancador, foi tudo menos um homem. Vai fazendo as análises e você vai ver que a porcentagem é muito grande do porquê essa sociedade está assim. É por causa da falta dos homens de Deus restaurados. Você é filho. Não sei a tua história, mas você sabe como você cresceu. Você é pai, você tem um filho. E vocês que não têm filho ainda, jovens, se tudo dá certo, você vai ter um filho também, uma filha. Irmãos, eu tenho uma filha. Eu tenho uma história que é mais ou menos assim. Eu sou nascido numa cidadinha do Paraná chamada Juranda, lá para perto de Campo Mourão, o Moarama, o Biratã. Sou nascido lá. Só nascido, saí bebê. Mas a minha mãe e o meu pai eram viúvos do primeiro casamento. Quando eles me tiveram, eles eram viúvos. Meus irmãos é tudo mais velho, bem mais velho do que eu. Sou o rapo do rapo da panela. Mas o que aconteceu? Juranda, tinha uma outra cidade que tinha que fazer as coisas. Agora está me fugindo o nome. Que não se fazia, comarca? Que não se fazia lá, tinha que ir lá no cartório de outro lugar. O que aconteceu com meus velhos? Eles não foram me registrar. O velho morreu com 5 meses de eu ter nascido. Não me registrou, sabe no que deu? Os outros irmãos mais velhos se aproveitaram da situação, me tiraram fora de tudo. Meu pai lá está na prefeitura, nos documentos da cidade, como fundador da cidade. Português, vim de Portugal, fundador da cidade, está nos registros lá. Terra que não acaba mais, propriedades que não acabava mais, bens que não acabava mais. Morreu antes de me registrar, com 5 meses. Não foi me registrar. O que os irmãos fizeram? Tiraram fora, fizeram crime, repartiram tudo, sumiram na vida e ninguém mais sabia onde eles estavam. Minha mãe ficou a vida inteira tentando resolver esse problema. Não tinha DNA. Tem 43 anos. Minha mãe viajava para baixo e para cima e me levava para tentar resolver isso, mas a coisa era extremamente complexa. Viajava para baixo e para cima para ela tentar dar um jeito nisso. Um dia ela viajando para arrumar documentos e provas, etc e tal, ela tinha um advogado. Eu lembro como se fosse um sonho, porque eu era pequeno. Ela chegando lá no escritório do advogado que trabalhava por ela me deixou assim, entrou, fecharam a porta, ela sai de lá gritando, chorando, desesperadamente. Depois de grande eu vim saber que aquele homem disse que perdeu tudo o que tinha juntado como prova. E era dinheiro, era caro. Depois ficamos sabendo que ele foi comprado pelo outro lado. Ela nunca mais quis saber. Eu cresci protegido por ela de uma certa forma, sem sentir falta, sem sentir nada. Mas quando a minha mãe faleceu, quando a minha mãe partiu para o Senhor, era eu e ela. Quando a minha mãe partiu para o Senhor, parece que abriu todos os abismos que nunca tinha aberto. Abriu todos os Grand Canyon que nunca tinha sido aberto. Comecei a se sentir só na vida, comecei a se sentir um deixado na vida, comecei a se sentir um desprezado na vida, um rejeitado na vida. Aquele homem que morreu, eu falava, aquele maldito, aquele miserável. A ira começou a tomar conta de mim. Hoje eu sou um desamparado, não tenho nada, tudo que eu tinha foi-se, pereceu, morreu. E agora eu sou um nada nesta terra, perdido e abandonado. Um dia eu fui jurando a pregar, irmão. Lá no púlpito, eu abri a boca para falar assim: olha, eu nasci nessa cidade, só nasci, mas eu fui embora bebê. O meu pai era João Caetano Simão e a minha mãe era fulana, ciclana, tal, tal. Os velhos da igreja me cercaram. A cidade toda sabia a história. Todo mundo sabia da história. Você recebeu a tua herança? Aqueles teus irmãos,
você encontrou os teus irmãos, eles te procuraram, te deram a herança, não sei o que e tal. Não, eu nem sei nem o que aconteceu. Minha mãe quis me guardar, nunca contou, nunca falou muita coisa. Eles me contaram tudo que eu não sabia na vida toda. Eles foram me mostrar as propriedades, foram me mostrar as terras, eles foram me mostrar que a rodoviária que tem lá foi ele que doou, e era aquela coiseira toda. E eles falaram assim: uma irmã tua está morando lá em Jabuticabal, São Paulo. Eu não acredito. Não sabe o que Deus fez um dia comigo? Fui pregar, hein? Jabuticabal. Os irmãos lá falaram assim: ela mora em Jabuticabal, tem um restaurante tal, no centro da cidade, é imenso. Um dia eu fui pregar em Jabuticabal, numa igreja chamada Avivamento Bíblico. Eu, destruído com a morte da minha mãe, acabado, destruído, sentindo todas as mazelas que vocês possam imaginar. Nunca tinha me doído nada, mas agora parece que tudo se abriu. Quando eu via um pai ajudando um filho, aquilo me feria. Quando eu via um pai ajudando um filho a fazer faculdade, aquilo me feria. Um dia um amigo meu fez aniversário, o pai falou assim: olha filho, o pai te deu esse carro aqui para te ajudar a ir para a faculdade. Aquilo me destruía. Eu me sentia rejeitado, desamparado, o mais podre de todos. Tudo que não sentia juntou, amontoou. Fui pregar lá, contei a história para o pastor. O pastor quase colocou uma metralhadora para eu ir lá. Você vai lá. Não vou, você vai lá. Quase que me colocou uma metralhadora na cabeça para eu poder ir lá. Deus vai mudar a história. Ele me convenceu, eu fui. Cheguei lá com o coração batendo, quase saindo pela boca. Restaurantão na cidade lá. Eu pensei assim: isso aqui é meu. Mas eu não estava com esse coração. Eu estava querendo apego, família. Eu estava limpo de todo esse pensamento. Eu estava querendo apego, família. Cheguei lá, que é o restaurante da fulana tal? É, ela está aí? Não, não está. Quem está é o filho dela. Eu olhei lá, o meu sobrinho. Meu Deus. Pastor, você vai lá? Não vou, pastor, você vai, não vou. Eles não quiseram me ver. Eles correram de mim, eu sou um perigo para eles. Você vai. Me convenci, eu fui, pisando nas nuvens, irmão, com o coração quase saindo pela boca, quase tendo um ataque. Falei: tudo bem? Tudo bem. Você chama Gilmar? Sim, sou eu. Você é filho da Paula? Sim, eu sou filho da Paula. Ela está aqui? Não, não, ela está em casa. Por quê? Posso te contar uma história? Qual? Se eu disser que eu sou irmão da sua mãe, teu tio, filho do seu avô, João Caetano Simão, morto há anos. Quando eu falei isso, ele já se assustou. Ele parou um minuto olhando para mim e falou assim: o meu pai avisava a gente que um dia um rapaz ia aparecer. O pai dele foi o pivô de me jogar fora, de me excluir. Foi ele que foi o estupim de tudo. E ele avisava já os filhos: um dia vai aparecer um rapaz aí, vai querer o que dele. Eu falei assim: calma, eu não vim para mais nada. Eu só queria conhecer tua irmã. Minha mãe faleceu. E tal. Posso falar com ela? Ah, não sei o que e tal. Ele foi resistente. Eu falei: tá aqui o telefone da igreja, eu sou pastor, vim pregar, estou na igreja tal, pede para me ligar, quero conhecer ela. Resultado? Nunca ligou. Aí a bomba atômica veio de novo, fortaleceu a rejeição, fortaleceu todas as misérias que vocês possam imaginar, que não tinha. Passei a vida perambulando, irmão, na casa dos outros. Um dia, eu estava com os irmãos por parte de mãe do outro casamento, bem de vida. Um dia, um deles falando com o outro assim: nossa, graças a Deus terminei a faculdade lá do William, sobrinho, paguei tudo, etc. e tal. Missão cumprida. Eu fui abrir a boca dizendo assim: me ajuda agora, paga para mim, quero fazer uma faculdade. Ele olhou para mim, mais uma bomba: eu não tenho filho desse tamanho, rapaz. Ai, irmãos, aquilo foi uma espada mais cortante do que
Eu virei do lado do sofá e chorei a noite toda. E depois eu fui sumir na vida, porque não tinha lugar. Eu não sentia que tinha lugar nenhum. Final das contas, irmãos, para resumir um pouco por causa do horário, encontrei a minha esposa, casei com a minha esposa. O que começou a acontecer no casamento? Problema. Eu sentia que não tinha parâmetros para saber lidar no casamento, agir no casamento. Eu sentia que não tinha base, parâmetros. Começou a pipocar problemas. E eu sempre tive dentro de mim a questão de não sou bem querido, não sou bem recebido por causa desses acontecimentos. E pipocar problema. Resumindo a história, irmãos, eu sempre padeci no meu casamento e tive que confessar uma fraqueza e um pecado para minha esposa. Qual? Aqui agora é um homem restaurado para poder te falar, porque senão não falaria. Quando chegava um irmão mais de posse, não precisava ser bonito não, podia ser o mais feio, um irmão de posse, de condições, ficava muito conversando com a minha esposa, aquilo, você é um inútil, você não tem nada, você não tem nada para oferecer para ela, você não tem berço, você não tem herança, você não tem condições, você não tem nada. Eu olhava aquilo, o diabo me massacrava. Sempre quando aparecia um irmão de mais posição, eu ficava conversando, aquela voz me massacrava. Você não é nada, você não tem nada, você não pode dar nada, você está berlinda, você corre perigo. Quando veio a notícia que eu ia ter um filho, desesperei. Como é que eu vou ser pai? Eu não sei ser pai, não tive parâmetro de ser pai, eu não tenho nada. O que eu vou dar para essa criança? Sou um ninguém, eu sou um desamparado. Fiquei sabendo no exame, era filha. Aí desesperei mais ainda. O que eu vou ser para essa filha? Irmãos, Deus teve que me curar, teve que trabalhar. O Senhor fez milagre na minha vida. O Senhor um dia começando a restaurar na minha vida. Um dia eu trabalhando, fui viver a vida, fiz um curso profissional, fui trabalhar num jornal. O meu trabalho que eu fazia, eu sempre faço um negócio, nunca foi de qualquer jeito, é sempre bem feitinho. Uma mulher, uma de faculdade, a diretora de uma faculdade estava vendo aquele trabalho do jornal. E um dia ela falou com a equipe dela lá, quem é que faz esse jornal aqui? É lá no lugar tal, no Guará, em Brasília. Ah, é a pessoa tal que faz aqui, ó, tá na retranca aqui da matéria. Liga lá. Fala para esse rapaz vir aqui. Ligaram no jornal, perguntaram se eu estava lá, marcaram para eu ir lá, eu pensei que ia lá para fazer mais um serviço. É você que faz esse trabalho aqui? Sim, sou eu. Nossa, que bem feito. Deixa eu te perguntar. Se eu te oferecer um salário de tanto para você trabalhar aqui, você topa? Eu falei, na hora. E tem mais. Escolhe qualquer curso que você queira fazer aqui, que eu vou te dar de graça. Aquela hora, na frente da mulher, as lágrimas pingaram. Porque aquela hora, eu ouvi falando assim, você não tem um homem pai, mas eu sou o seu pai. Irmão, parece para descontar, para resumir o horário, para descontar, eu fui até mestrado. Eu tenho graduação, pós-graduação e fui para o mestrado e fiz especialização de um monte de coisa. Passei a vida estudando depois daqui, parece que quis descontar. Quando eu tive a minha filha, eu me perdi. Mas daí o Senhor falava comigo assim, eu sou o seu pai, eu sou o teu parâmetro. Esquece do homem que você não teve. E olha para mim. Seja o pai que eu sou para você, para ela. Irmãos, um dia, minha filha está com 12 anos. Deus quis aprontar comigo. Minha esposa, vem para casa. 12 anos. Deus quis aprontar comigo. Não dá para esperar mais, não? Por quê? Vem para casa.
Quando eu cheguei, a minha filha me olhou, ela correu e pulou nos meus braços assim, enfiou a cabecinha aqui, começou a chorar, me abraçar. Minha esposa: a tua filhinha, teu bebê se tornou mulher, papai. Ai, eu derreti. Eu falei: meu Deus. Eu falei: te amo, filhinha, o papai está aqui. Te amo, minha filhinha, o papai está aqui. Isso começou a mudar a história da minha vida. Você não faz ideia o que você é, você não faz ideia o que você representa. Assume a sua missão, encara a tua missão. Honra a missão que Deus te deu no jardim que Ele te deu, na casa que Ele te deu. Cultivar, cultura, culto. Olha os bens que Deus te deu, que não é teu propriamente, mas Deus te deu autoridade para você cultivar. E a segunda palavra qual é, para eu terminar? Guardar. Irmãos, lembra do que eu disse, que o jardim do Éden é algo maior, e o jardim é algo aonde era a missão de Adão? No jardim. Sabe onde é a tua missão, cara? Na sua casa. É no macro, é no micro. Porque se você fizer a tua missão no micro, o macro vai ser alcançado. Mas porque Adão não cumpriu a missão no micro, o macro foi destruído. Adão não cumpriu a missão no jardim, o cosmo foi destruído. As galáxias, as estrelas, a criação foi destruída, porque não cumpriu a missão no micro, no jardim, na casa que Deus lhe deu. A gente quer alcançar o mundo, esquecendo-se que a gente alcança o mundo é na nossa casa que Deus nos deu. Porque quando a gente alcançar a casa que Deus nos deu, o mundo também é alcançado. Guardar, o horário já se foi. O guardar ali está no sentido de proteger. Guardar ali está no sentido de pôr limites. Guardar está no sentido ali de defender território. Tem vários outros versículos e passagens que usam o mesmo verbo. Tenho tempo para isso agora. Mas está no sentido de pôr limites. Quando Deus diz: Adão, guarda, tenha limites, ponha limites. Tanto é que Deus disse: disso você come, daquilo você não come. Ou seja, tem limite nessa casa, tem regra nessa casa, não é de qualquer jeito nessa casa. Guarda, está no sentido de põe limite. A gente precisa, irmãos, ser porteiros do nosso lar. A gente precisa ter chave da nossa casa nas nossas mãos. Nós precisamos ser administradores do nosso lar e pôr limite dentro de casa. Limite do que fala, limite do que se ouve, limite do que se vê, limite do que se faz, limite do que se entra. Nós temos que ser vigias da nossa casa, porteiros do nosso lar. Dizer: nesta casa aqui tem limites. Mas como é que faz se você mesmo destrói os limites? Se você mesmo não coloca as estacas dos limites? Teu filho precisa de limite, a tua filha precisa de limite. Esses meninos precisam aprender o que é limite. Tem que ter limite nessa casa. Guardar ali está no sentido de manter a regra. Qual é a regra que Deus estabeleceu? Cultiva, guarda, não coma disso, coma daquilo. Tem regra nessa casa. Mantenha as regras nessa casa. Tem que ter regra e tem que manter regra. Mas como é que faz se você é o próprio que destrói as regras? E não faz regras, e não mantém regras, não implanta a cultura de regras. A missão é sua, não é da sua esposa.
A sua esposa contribui para você cumprir a missão. A missão é sua, irmão. Você é o porteiro dessa casa. Deus deu para Adão, toma aqui, ó, cuida, cultiva, guarda. Guardar ali está no sentido de proteger, esconder. O salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu. É a mesma palavra usada no guardar lá para Moisés. É o mesmo verbo. É tipo assim, ó. Isso aqui tem tranca, tem fechadura. Não anda aberto não. Guardei. Isso aqui não fica aberto não. Isso aqui não fica escancarado não. Guardei. A tua palavra, ou seja, é cofre trancado. Não é esse negócio aberto que todo mundo entra e todo mundo sai. Nós, infelizmente, homens vivendo com o coração aberto, e aí vai ficar entrando de tudo. Todo tipo de tentação, todo tipo de proposta. Por quê? Porque não botou fechadura, tranca, aqui fica aberto. E no sentido lá também de guardar o jardim. Lembra do que eu disse? O Éden é algo, o jardim é algo. Há uma possibilidade, irmãos, textual, por causa dessa gramática impressa no texto, principalmente no original. Há uma possibilidade que no Éden havia coisas que não podia entrar no. Há uma possibilidade de haver coisas externas ao jardim. Porque se você olhar, Deus primeiro cria o Éden com animais e com plantas e muitas coisas. Depois o jardim é uma criação mais específica ainda no jardim, que Deus também coloca coisas específicas lá. Então há uma possibilidade de ter coisas externas ao jardim que não poderiam entrar no Éden. Alguém entrou e bagunçou. Não deixa a porta aberta. Não deixa janelas abertas. Não deixa oportunidades para o inimigo, para o bandido. Não deixa a conversinha rolar. Não deixa o que não é para entrar. Tem coisa que não pode entrar mesmo, irmão. Você tem que guardar e impedir. Olha que interessante. Você viu que Adão e Eva foi despejado por um caminho, por uma porta? Possivelmente por aquela porta, aquele caminho entrou que não devia entrar. Portanto, Adão não guardou. Falhou em guardar. Porque entrou quem não deveria entrar e fez o que não deveria fazer. Irmãos, a responsabilidade é grande, sim ou não? Mas Deus está aqui para restaurar a nossa vida. Se coloca em pé em nome de Jesus. Eu sei que o horário se estourou, mas Deus tem restauração aqui masculina para você. Você crê nisso? Você que está aqui pode ter sido o filho que sofreu, até hoje sofre. Você que está aqui hoje, o pai, o homem, pode ter sido o filho que não teve parâmetros e não está tendo até hoje. Isso está reverberando na sua vivência, em todos os aspectos. Tem hora que você não consegue se vencer. Quando você viu, já fez. Quando você viu, já agiu. E lá dentro você fala: putz, por que eu faço isso? Porque eu sou assim. Você está tendo reflexo. Acredite, irmãos, eu fui curado depois de muito tempo. Pode ter atitudes que você faz para a sua esposa que está tão no automático. Isso é um reflexo do que você não viveu ou viveu de maneira errada. E você não quer ser assim. Seus filhos, irmãos, suas filhas. Olha que essas crianças podem sofrer.
ou podem ser tão bem-aventuradas. Você, o seu filho, é a imagem de você. Se preocupe com isso. Você vai contribuir demais para a imagem que teu filho vai ter no futuro. Se preocupe com isso. Então eu gostaria que você viesse aqui na frente para receber restauração. Se você é um desses tais que precisa que Deus te toque com transformação, restauração, venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Você que, quem sabe, não teve um parâmetro bom, não teve uma história boa. Você que você mesmo já sofreu maus tratos, você sofreu abuso, você sofreu, quem sabe, espancamento, ou você foi vítima de um pai que te deixou, ou você foi vítima de um pai presente, mas que não cumpriu o sentido da palavra de um homem, de um pai. Você que é filho e está sofrendo isso, irmãos, eu estou te chamando aqui para você orar, se derramar diante de Deus. Você que está aqui para confessar: Deus, eu estou agindo mal, eu estou sendo mal, homem, no sentido, Senhor Deus amado, completo da palavra. Senhor, restaura-me. Irmãos, deixa o Senhor te tocar, quebrante-se diante de Deus, fale da tua angústia, da tua dor, fale do teu problema. O Senhor está aqui para te restaurar. Vai orando, abre a sua boca para orar. Você veio aqui para clamar, você veio aqui para implorar ao Senhor: eu não quero mais ser assim, eu não posso mais ser assim, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui, Senhor, restaurado. Eu preciso sair daqui, meu Pai, tomando posse de missão e da missão. Eu quero, Senhor Deus, trabalhar para o Senhor, cuidar do jardim que o Senhor me deu, guardar o jardim que o Senhor me deu, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, Senhor. Talvez a tua esposa não teve uma figura masculina positiva. Talvez a tua esposa não teve uma figura positiva masculina, e você pode ser o homem redentor desta mulher. Você pode ser o homem que ela nunca teve em nenhum aspecto na vida. Deus, restaura, 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 restaura. Cura, Senhor, trabalha na vida desses homens. Trabalha, Senhor Deus amado, no coração desses homens. Trabalha, Senhor, quebranta, Pai. Irmão, você veio aqui para orar, abre a sua boca e ora. A milagre de Deus, a milagre de Deus, a milagre de Deus, a restauração do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, em nome do Senhor Jesus Cristo, grita, em nome de Jesus Cristo, chora, se derrama, fala da dor que você tem, fala do sofrimento que você tem. Peça para Deus mudança, peça para Deus restauração. Restaura a minha vida, Senhor. Restaura, Senhor, esse chamado masculino na minha vida. Restaura esse chamado criacional em minha vida. Ora, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. O teu Pai está aqui. O teu Pai está aqui. O Deus Pai está aqui. O Deus que é Pai abraça a sua vida, abraça a sua alma. O Deus Pai, o Espírito Santo agora te conforta. Ele te abraça, Ele te cuida, Ele te guarda. Ele te diz: tu és meu filho, tu és meu filho, tu és meu. Tenho restauração para a tua vida. Vai orando, vai orando. Não pare de orar não. Não pare de orar não, não pare de orar não, não pare de orar. Tem milagre aqui acontecendo, tem transformação aqui acontecendo. Ore, ore, chore, quebrante, abre a sua boca, deságua aos pés do teu Pai. Tem restauração aqui, tem filhos sendo curados. Tem filhos sendo curados, tem pais sendo curados, tem maridos sendo curados, tem homens sendo curados. Chore, chore, quebrante. Deixa o Espírito Santo te consolar. Deixa o Espírito Santo te dar um abraço coloroso e te mostrar que tu és filho amado. Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura, Ele te cura. Ei, rapidinho, olha para mim. Fica aqui, não sai não, fica aqui, olha para mim. Todos vocês, olham para mim.
Olha para mim, todos vocês. Você vai procurar uma pessoa aí que está do teu lado. Uma pessoa. Você vai dar um abraço nesta pessoa, restaurador. Pelo poder de Deus. Deus vai usar a tua própria vida para curar o outro. Você vai orar por essa pessoa que está do teu lado. Você vai abraçá-la. E vai orar tudo o que você queria que orasse por você, por ela. Amém? Acha uma pessoa aí, abrace ela. Abraça uma pessoa aí. Abraça ela e ora. É para orar, irmão. Abraça. Deixa Deus te usar. Deixa Deus curar a alma desse irmão através de você. Deixa o Senhor Deus curar esta alma. Cura, Deus. Cura, Senhor. Transforma, Deus. Transforma. Pais, abraça os filhos. Filhos, abraça os pais. Cura, Deus. Cura. Ora por esse irmão. Ora por ele. Ora. Ora por ele, irmão. Cura, 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 cura. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Muda, Senhor. Faz a obra, Senhor. Cura, cura, cura. O Senhor Deus está te usando para curar. O Senhor Deus está te usando para transformar. O Senhor Deus está mudando o teu interior, a tua alma, a tua vida. O Senhor está restaurando aqui nesta noite. O Senhor Deus está restaurando. Ora, não pare de orar não. Não pare de orar não. O Espírito Santo está nos visitando aqui. Não pare de orar. Não pare de orar. Fala para ele, abençoa ele. Seja um filho abençoado. Seja um pai abençoado. Seja um esposo abençoado. Seja um homem abençoado. Ora, 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 ora. Não pare de orar não. O Espírito Santo está operando aqui. O Espírito Santo está operando aqui. Não pare de orar. Ora, 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 ora. Restaura, Pai. Restaure as dores, Pai. Restaura as feridas, Pai. Restaura. Não pare de orar. Não pare. Não pare. Pode abraçar, irmão. Tem cura nesse abraço. Tem restauração nesse abraço. Tem cura para a alma. Tem transformação para a alma. Oh Espírito. Oh Espírito. Ora. 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 Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh. Amém. Amém. Papai, em teus braços, Homem de Deus, nós descansamos em ti. você é resposta para uma sociedade caída. O amor mais perfeito. Homem de Deus, você é resposta para uma mulher que talvez nunca teve uma boa vista de um homem. Você pode ser aquele homem que uma mulher nunca esperava que um homem pudesse ser verdadeiramente homem. Não é só para tua esposa, não é só para suas filhas, é para todas as mulheres. Um homem que respeita, um homem protetor, um homem digno, que dá dignidade para uma mulher. Você é a solução para a sociedade. Encare esta missão. Amém. Ô irmão, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Nossa, Deus está fazendo muita coisa aqui hoje. Irmão, se você sentir, ora por alguém. Se você sentir, abrace alguém. Deixa o Espírito operar.